Uma alegria estar aqui com vocês para a gente meditar em dois assuntos maravilhosos que eu me amarro, eu curto bastante. Meu coração está apreensivo porque o Fabrício só me deu 1 hora para falar sobre esse assunto. Eu queria falar em 3 horas, mas ele falou que eu não posso, que vocês não iam aguentar. O pessoal que aguenta aula de física, química, vou aguentar o Marcão 3 horas é nada. Mas eu vou me esforçar para fazer isso em 1 hora. Ainda bem que ele não está ouvindo, está conversando com o Jeffrey ali. Nem ouviu nada. Vocês estão na paz? Tudo tranquilo? Mais uma semana, estão mais parecidos com Jesus ou não? Tem que falar assim, amém, mais parecido com Jesus, Marcão. Isso, cada dia a gente vai caminhando com o Senhor e o Espírito Santo vai deixando a gente mais parecido com o Senhor. O mérito não é nosso, a obra não é nossa. O Senhor vai fazendo esse milagre na nossa vida em cada dia, em cada dia. Feche seus olhos, vamos orar. Amém. Hoje a gente vai falar sobre o 5º e o 6º mandamento. Por favor, abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 20. Você que está acompanhando em casa, depois estiver assistindo essa mensagem, que o Senhor também te abençoe. Preste atenção, não ouça ela naquela velocidade 2x, tá? Senão eu fico com a voz engraçada. Ouça ela na velocidade normal. Êxodo, capítulo 20, versículo 12 e 13. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. E o versículo 13, não matarás. Amém? Então, o 5º mandamento é esse: honra teu pai e tua mãe. Esse é o cerne do 5º mandamento. E o 6º mandamento, não matarás. Então, em função do tempo, meu foco aqui vai ser a gente trabalhar o 5º mandamento, a meditação da gente hoje à noite, voltada para o ambiente do UP, para a idade da galera do UP. Por quê? Só o 5º mandamento a gente conseguia ficar fácil aqui umas 3 horas meditando nos vasos capilares que esse mandamento dá para a gente de aplicações. Mas eu quero trabalhar envolvido e específico para vocês. Lembrando que na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, Deus concedeu ao povo hebreu 3 códigos de leis, 3 conjuntos de leis. Eles saíram do Egito, ficaram um tempo lá no Egito de escravos, saíram do Egito sem lenço, sem documento, igual aquele corinho, e aí Deus vai e entrega para eles 3 códigos legislativos: leis cerimoniais, leis civis e leis morais. Os 10 mandamentos fazem parte, o cerne principal das leis morais, ou seja, leis que refletem o caráter de Deus, que apontam para o caráter de Deus. Então, são essas leis que hoje a gente, na Nova Aliança, a gente vive. As leis cerimoniais, Jesus cumpriu todas as petições das leis cerimoniais. Por isso que a gente não sacrifica mais animais, por isso que a gente não guarda o sábado como lei cerimonial, por isso que a gente não faz uma porção de coisa que só o povo da Antiga Aliança fazia. As leis civis, a gente não obedece leis civis que são específicas do povo hebreu lá na Antiga Aliança. O que a gente serve, o que para a gente hoje é fundamental a gente observar? As leis morais. Então, os 10 mandamentos, esse estudo que vocês estão debruçados, vendo a cada sexta-feira, apontam a gente para esse conjunto de leis que nos levam, nos demonstram, fazem um retrato do caráter de Deus, da pessoa de Deus, da vontade de Deus, para nos relacionarmos com Ele e uns com os outros. Os primeiros 4 mandamentos apontavam para o nosso relacionamento com Deus. A partir de agora, a partir do 5º mandamento em diante, são todos mandamentos relacionados à nossa interação, à nossa relação um com os outros. Por isso que eu coloquei o nome da mensagem de cuidando um dos outros. Do 5º mandamento em diante são mandamentos que observam esse cuidado que a gente precisa ter uns com os outros. Então, os primeiros 4 mandamentos era a relação do homem com Deus, e agora, do 5º mandamento em diante, a nossa relação uns com os outros, mas, que óbvio, glorifica e honra a Deus se a gente viver e observar isso da maneira que precisa ser observado. Então, especificamente sobre o 5º mandamento, o que eu quero ver com vocês, sempre correndo, que o Fabrício já está me olhando estranho ali. Primeiro, o que significa honrar pai e mãe? Segundo, existem limites para isso?
A Bíblia exige dos filhos uma obediência cega, absoluta a pai e mãe. E eu estou vendo hoje vários pais e mães, como eu falei isso, que eu ia pregar sobre isso no Instagram, está cheio de pai e mãe aí no auditório, aí, só vou contar para vocês. Existem limites, então a gente vai ver sobre isso, e como que Jesus ampliou esse mandamento na nova aliança. O que Jesus estabeleceu, como que Jesus espera que eu e você, que a gente viva o 5º mandamento hoje, na nova aliança. Então vamos lá, o que significa honrar pai e mãe? Numa situação saudável do exercício da paternidade, da maternidade, então aqui eu vou tratar com vocês numa questão de pai e mãe saudáveis. Então, gente equilibrado emocionalmente, gente equilibrado na fé. O que significa honrar um pai e uma mãe assim? Significa devotar respeito, obediência e gratidão pelos pais. Então é esse tripé, essa tríade, essa trindade de devoção, obediência e gratidão. Devoção é respeito. É honrar pai e mãe, é nutrir por eles respeito, independente se eles merecem ou não. Eu, filho, eu só vim à existência porque meu pai e minha mãe se uniram e Deus os abençoou e me trouxe à existência. Então, só por isso, eu já devo devoção a eles, respeito, obediência e gratidão aos meus pais. Enquanto vocês estiverem vivendo debaixo do teto do pai e da mãe, vocês têm que demonstrar esse amor, esse respeito, essa devoção e essa gratidão aos seus pais. Eu já conversei, inclusive, com alguns jovens aqui no gabinete que estavam tendo problema com os pais. Porque agora eu fiz 18 anos, meu pai não manda mais em mim. Eu falei, você está maluco? Perdeu o juízo, ainda vai falar isso comigo, achando que eu fosse dar a razão para ele? Você está doido? Já fui desamarrando a bota, que era para lançar aquele choque de memória no rapaz. Eu falei, bicho, enquanto você estiver debaixo do teto dos seus pais, mesmo que você esteja com 40 anos, espero que isso não aconteça, né? Mas, cara, você deve respeito, devoção, obediência aos seus pais. A gente tem que fazer, por exemplo, eu, filho, estou na idade de vocês, a gente tem que fazer o que os nossos pais mandarem. E expressar gratidão por isso. Por quê? Meu irmão, no momento em que um casal se torna pai e mãe, você, filho, passa a entender uma coisa. A vida do seu pai e da sua mãe acabaram para eles. Eles só pensam, eles só vivem em função dos filhos. Os planos vão passar por vocês, os sonhos vão passar por vocês, tudo que eles ganham de condição material, eles vão juntar pensando em vocês. Amor sacrificial. Então só isso tem que fazer com os filhos, olhem para os pais, poxa, com gratidão. É na relação com os nossos pais, é nessa relação de pais e filhos que a gente aprende o que é ter alguém com autoridade sobre a vida da gente, alguém tomando conta da vida da gente. É onde a gente aprende a ouvir, é onde a gente aprende a falar, a fazer coisas que nem sempre a gente curte, mas tem que fazer. Então a gente tem a relação com os nossos pais é a relação mais importante na história do ser humano, porque é na nossa relação com pai e mãe que a gente aprende a amar o próximo. Se você dentro de casa você não aprender a amar o seu pai e a sua mãe, você acredita que você vai conseguir amar o teu próximo aqui fora. Se você não conseguir honrar pai e mãe, você acredita que você vai conseguir honrar a Deus, mesmo que você cante as músicas todas bonitinhas aqui no UP. Então essa relação de pais e filhos é o relacionamento mais importante da vida do ser humano. É onde a gente aprende a obedecer, é onde a gente aprende a amar, porque a gente passa a ser amado, né? Você cresce sendo amado, é onde a gente passa a entender o que é proteção, o que é respeito. Agostinho de Hipona, um teólogo, grande influenciador do cristianismo, ele afirmava a seguinte coisa: se alguém não respeita os pais, haverá alguém que ele respeite? Se um ser humano, que é filho de alguém, não respeita os seus pais, vai existir alguém que esse cara respeite? Quer destruir uma sociedade? Impeça
um pai de exercer a sua paternidade saudável com seus filhos, impeça os filhos de ter um relacionamento saudável com os pais. Você destrói a sociedade. Quem estuda psicologia, quem tem contato com psicólogos, sabem que normalmente quando você encontra pessoas, né, sociopatas, psicopatas, gente num potencial destrutivo de relacionamento social, uma coisa que é taxativa é um lar desestruturado. Cresceu com a ausência de alguma figura, ou pai, ou mãe, não conseguiu desenvolver esses afetos que deveriam ter sido desenvolvidos na infância. Não é de admirar que regimes totalitários, quando tentam exercer o controle de uma sociedade, a primeira coisa que eles fazem é destruir o apego à família, impondo lealdade ao Estado. Começa a desconstruir essa coisa. Eu já ouvi sociólogo falando que o filho não pertence ao pai, pertence ao Estado. Já vi gente aqui no Brasil falando isso. Ou seja, quer impor um regime totalitário numa nação, desconstrua essa ideia de família, de respeito, de honrar pai e mãe, afasta o filho dos pais. Foi assim na nefasta União Soviética. Infelizmente, ainda é assim na China, no Partido Comunista Chinês, na Coreia do Norte. Em todos os países que flertam com o socialismo marxista, eles fazem isso. Impregnam vocês nas escolas de que esse conceito de pai e mãe é um conceito judaico-cristão, que, na verdade, vocês são de um bem maior, que é o Estado, que o Estado é que tem que tomar conta de vocês, que o Estado protege vocês, inclusive do seu pai, da sua mãe. É óbvio que tem ocasiões em que o Estado deve proteger mesmo. Vou falar isso, é o próximo ponto. Mas, em momento algum, qualquer coisa que nos afaste desse projeto de Deus para a vida da gente, que é ter um relacionamento saudável com o nosso pai, com a nossa mãe, pode ser algo bom. Ou seja, o que eu quero que vocês gravem nesse primeiro tópico? O relacionamento com os pais é o primeiro e mais importante dos nossos relacionamentos. É o que vai moldar todos os outros nossos relacionamentos. Não é por acaso que quando a gente está pensando em se envolver emocionalmente com alguém, namorar alguém, qual é a primeira coisa que o pastor, no caso, a segunda coisa que eu falo? Observe como ele se relaciona com os pais. Observe como essa menina que você está interessado se relaciona com os pais. Dependendo da forma como que o filho se relaciona com o pai, vai ser um péssimo cônjuge. Vai ser um péssimo namorado, vai ser uma péssima namorada. Então, o que significa honrar pai e mãe? Devotar amor, respeito, obediência e gratidão. Segundo tópico, existem limites. Quando Deus coloca lá esse mandamento, honra pai e mãe, para que tudo estiver bem, para que todos os seus dias se prolonguem na terra. Existe um limite para isso? É para eu honrar pai e mãe de forma cega e obstinada? Não. Com certeza Deus não quer que você se submeta ao exercício de alguma autoridade abusiva na sua vida. Pais violentos, mães violentas, pai e mãe que exercem uma autoridade sobre os filhos de forma violenta, abusiva, um autoritarismo, a Bíblia vai falar para você se afastar deles. Mas, Marcão, eu dependo totalmente dos meus pais. Se os seus pais forem cristãos, membros dessa igreja, e tratam você com autoritarismo, com violência, que ultrapassam o que você considera normal, fala com o Marcão. Amém? Marca gabinete, já marca gabinete no nome do seu pai e da sua mãe, vamos conversar. A Bíblia, Jesus não vai exigir de você uma obediência cega, uma submissão a um autoritarismo nefasto, desumano, hediondo. Não vai. Jamais será a vontade de Deus que você coloque em risco a sua integridade física e emocional nas mãos de pais desequilibrados e violentos. A igreja pode e vai ajudar, às vezes orientando esse pai, essa mãe, a procurar um tratamento médico, às vezes uma descompensação química. E aí você entra com um tratamento psiquiátrico, psicológico, espiritual, ora. Cara, a gente vai ajudar. Em outras situações, o Estado tem que ser acionado, sim. O Estatuto da Criança e do Adolescente, proteção, a gente vai ajudar. Mas o que é importante notar disso aqui? Deus não exige, Deus não espera, Deus não ordena da gente que a gente se submeta, que a gente coloque em risco a nossa vida, a nossa integridade física e emocional
nas mãos de pais violentos. Não quer. Não se submeta ao autoritarismo abusivo e violento. É óbvio que cada caso a gente vai ter que abordar e examinar de forma extremamente pastoral e cuidadosa, mas o que é importante vocês saberem é isso. Deus não é um monstro sádico, nazista, que vai querer que você viva com um Hitler dentro da sua casa, de forma alguma. Terceiro ponto, de que maneira Jesus ampliou esse mandamento na nova aliança? Como que Jesus enxerga esse mandamento? Como que Ele quer que eu e você a gente viva esse mandamento? Então, no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 2, está registrado que Jesus cresceu obedecendo aos seus pais. Então, Jesus obedecia a Maria e obedecia a José, mesmo sabendo que era o seu padrasto. Se Jesus foi um filho obediente, o que seus discípulos têm que ser? Filhos obedientes. Não tem outra opção. Amém, igreja? Oh, amém! Amém! Não tem outra opção. Jesus quer que a gente viva esse mandamento com rapidez e disposição. Ouviu isso? Honrar pai e mãe é um exercício que você tem que viver, é um mandamento, é a vontade de Deus para a vida de um filho, que você tem que viver com rapidez e disposição. O que significa isso? Filho, você poderia varrer o chão? Sim, papai, agora. Amém, igreja? Amém? É assim. Ah, mãe, está aqui um pouquinho. Não, isso é Satanás falando. Filho, dá para arrumar o quarto? Sim, mamãe, agora. Filho, dá para desligar o celular? Vamos almoçar juntos? Sim, mamãe, agora. Isso é um filho cheio do Espírito Santo, vivendo para a glória de Deus, vivendo o 5º mandamento na nova aliança. Sim, pai, agora. Sem murmuração, sem bufar. Sabe aqueles filhos que ficam bufando? Não, pai pediu para fazer alguma coisa, aí bufa, dá tapinha no teclado do computador, parece até que está cheio de encosto. Gente que se diz crente não pode ter esse comportamento. Minha tolerância é zero com esse tipo de manifestação. Eu levo logo para a sessão do descarrego. Tem uma sala bonita ali atrás, pintada de preto, até parece isso aqui assim. Né? Eu apago a luz e manifesta poder. Aí o cara sai pianinho da parada. No Novo Testamento é isso, obedecer com rapidez. Jesus adora ouvir a gente falar isso para os pais. Sim, pai, agora. Sim, mãe, vou fazer isso agora. Tem mais 2 palavras que Jesus ama ouvir dos filhos dentro de casa. Obrigado, pai. Obrigado, mãe, por esse almoço. Mãe, estava maravilhoso. Eu estava estudando a Bíblia aqui, eu não merecia comer nada, mas a senhora fez esse prato de comida para mim, muito obrigado. Comer é um milagre. Nesse país, então, é outro milagre. Mãe, muito obrigado. Pai, obrigado por essa escola que o Senhor me matriculou. Então, Jesus ama que os filhos falem obrigado. Mãe, obrigado pela roupa lavada. Mãe, eu abri a gaveta, mãe, tinha roupa lavada com cheirinho de amaciante. Maneiríssimo, mãe, obrigado. Você já falou obrigado para o seu pai, para a sua mãe, hoje, por alguma coisa? Está no negativo. Vocês estão percebendo que o 5º mandamento dá para a gente viver todo dia, toda hora, dentro da nossa casa, dentro do nosso dia a dia? Sem murmuração. Então, Jesus ama quando um filho fala obrigado, e Jesus ama quando um filho fala perdão. Mãe, me perdoa, eu não deveria ter falado daquele jeito. Mãe, me perdoa, o pastor falou que eu não posso ficar bufando no computador quando a senhora me chama para almoçar. Precisou o pastor falar isso? Misericórdia. Mas você tem esse hábito de pedir perdão quando você exagera na tinta, quando você exagera no tom de voz, quando você fala lembrando um outro tipo de entidade? Peça perdão, peça perdão. Isso é viver o 5º mandamento. Isso é honrar pai e mãe. Independentemente se eles são cristãos ou não. O pai e a mãe que está dentro da sua casa hoje foi o Senhor que separou para cuidar de você. Então você deve amor, respeito, devoção e falar essas coisas para eles todos os dias. Honrar os pais é o alicerce sobre o qual o nosso amor ao semelhante é construído. E a gente, você aqui, que teve uma experiência com Cristo, você que em casa se diz cristão, cara, o teu pai e a tua mãe tem que ter certeza que de fato você é cristão, que você ama Jesus. O que adianta você vir para a igreja falar que ama Jesus, se os seus pais dentro de casa não creem na sua conversão?
Teve uma época que eu estava fazendo bastante batismo da galera do UP, né, Rebequinha? Estava direto lá com a Rebeca, na cela da Rebeca, na casa da Dudinha, era batismo toda segunda-feira. Eu sempre pergunto para os pais, seu filho mudou para melhor depois que começou a caminhar com Jesus? Porque se não mudou, eu nem batizo. Pastor Marcão é maluco mesmo? Eu não tenho... Se o pai está ali na hora, olhando olho no olho no cabrunquinho ali, se falar, não, isso aí continua um Bin Laden dentro de casa. Eu, de água, eu já pego ácido muriático, já penso em jogar na criatura ali. Os nossos pais não pode ter dúvida que a gente teve um encontro real com Jesus. Se ele não for crente, pode ser até que ele não goste disso, mas lá ele tem que reconhecer, cara, mudou para melhor. As notas têm que melhorar, as notas na escola têm que melhorar. Um cristão sabe que tudo que ele faz é adoração ao Senhor. Então, qual é a maior nota que a gente pode tirar nas nossas provas? É 10. Qual é a nota que o cristão tem que tirar? 10. Você tem dúvida? Por quê? Eu amo Jesus, vou fazer de tudo com excelência para honrar Jesus e para expressar gratidão para o meu pai. Meu pai trabalhou um mês para pagar esse negócio aqui para eu estudar e tirar nota boa. Não me interessa o que eu vou fazer com essa equação do segundo grau na minha vida, mas eu vou aprender esse troço e vou tirar 10 para honrar meu pai e honrar Jesus. Amém, igreja? Amém, acabou. Não vem com questionamento, mas eu não vou usar isso nunca na minha vida, meu irmão. Não mandei você vir à existência, agora estuda. Só que Jesus ampliou esse mandamento. Jesus não quer que a gente viva o quinto mandamento só dentro de casa. Isso se extrapola, isso ampliou, isso tomou uma outra dimensão na nova aliança. Na nova aliança, o quinto mandamento aponta para a gente, fora de casa, respeitar os mais velhos. Então, filhos cristãos, jovens cristãos, vão respeitar os mais velhos dentro desse imperativo do quinto mandamento. A gente vive numa cultura hedonista e que idolatra a juventude. Parece até que o cara vai ficar jovem para sempre. A não ser que morra jovem, né? Ele ficou jovem para sempre, morreu aos 20 anos. Aí beleza, ficou jovem para sempre. Mas se você ficar vivo, você vai envelhecer, amiguinho. O cabelinho vai ficar branco, ou vai ficar sem cabelo. Gente que fica sem cabelo. A gente precisa respeitar os mais velhos. A gente vive numa cultura que desrespeita os mais velhos. Uma sociedade que precisa colocar uma plaquinha no coletivo, sinalizando um local especial para o idoso sentar, isso é uma declaração de falência de civilização. Uma sociedade que precisa botar uma fila, um local especial reservado para o idoso de forma compulsória, é porque a sociedade já se degradou. Inconcebível isso. Qualquer filho, qualquer ser humano dentro de um coletivo lotado, quando visse uma pessoa idosa, deveria fazer questão de que essa pessoa ocupasse o lugar ali. Vocês percebem? Ter uma plaquinha apontando e reservando o lugar não é sinal de evolução da sociedade, é sinal de degradação, falência. E dentro do ambiente cristão, dentro do reino de Deus, a gente precisa respeitar e valorizar os mais velhos. Cara, eles têm mais hora de voo que a gente. As lições mais importantes de teologia que eu aprendi não foram no seminário, foi dentro de casa, vendo a minha mãe, conversando com a minha mãe, conversando com meu pai. Nunca fizeram curso de teologia, mas foram os meus melhores professores. Cristão tem que valorizar e respeitar e cuidar dos mais velhos. Não é à toa, agora eu vou fazer, vou chamar aqui os méritos aqui para a nossa igreja. O que é uma igreja presbiteriana? É uma igreja que é regida por anciãos, velhos. Um presbítero, um nome bonito, presbítero Fabrício. O que isso significa traduzindo? O coroa Fabrício. Não é tão coroa assim, é um jovem. Mas a igreja presbiteriana significa isso, uma igreja que é regida, que é administrada por homens idosos, por coroas. E aí, o que o jovem cristão tem que devotar por essas pessoas? Respeito. Filhos cristãos, e mais, os filhos cristãos devem cuidar dos seus pais na velhice deles.
Esse era o ponto principal que Deus queria que os judeus tivessem do quinto mandamento. Cara, eles passaram a vida inteira cuidando de vocês. No final da vida deles, vocês têm que cuidar deles. Não me interessa o que os outros povos fazem, o que as outras famílias fazem. Vocês que andam comigo, vocês vão expressar a gratidão de vocês cuidando dos seus pais na parte mais difícil da vida deles. E tem mais. Aí o quinto mandamento vai ampliando, vai ampliando. E aí, além de respeitar os idosos, Jesus vai direcionar o quinto mandamento a gente devotar respeito a todas as autoridades que Deus constituiu sobre a nossa vida. Todo mundo que Deus constituiu como autoridade em algum momento da nossa caminhada, em algum setor da nossa vida, faz parte desse quinto mandamento, de observar, de obedecer o quinto mandamento, respeitar as autoridades que Deus constituiu sobre a vida da gente. Quem são essas autoridades? Você vai olhar lá na Bíblia e você vai ver. Os nossos professores, os mestres, a nossa liderança espiritual, o seu líder de célula, o seu supervisor, os seus pastores, os seus presbíteros. A Bíblia vai falar, cara, respeita essa galera. Está dentro do pacote do quinto mandamento. As autoridades governamentais. Não está falando, a Bíblia não está falando para você morrer de amor, fazer declaração de amor na internet, pelo seu prefeito, pelo seu presidente, não. Mas fala para você respeitar. E aí respeito é não xingar, não zombar, não desejar a morte do cara. É para você orar, Senhor, salve e leva. Mas é para você orar, tem que fazer com respeito. Policiais são autoridades que Deus constituiu sobre a vida da gente. Às vezes eu vejo pessoas sendo abordadas pela polícia e se portando de uma maneira desrespeitosa, independente do comportamento do policial. O policial está ali numa atividade que eu e você não tivemos coragem de assumir, que é tomar conta da nossa integridade física com o risco da vida dele. O cara vai morrer por gente que ele nunca viu na vida. Então, assim, outro dia eu estava indo visitar meus pais, estava acontecendo uma blitz aqui perto do Culubandê, eu distraidaço ouvindo a rádio lá de notícia. Graças a Deus, minha documentação toda direitinho, então eu não tenho medo de ser parado em blitz. E estava distraidão, os carros todo mundo enfileirado, só que o meu carro todo com isso filme, tudo preto, aquele G5 que ninguém enxerga nada. Meu irmão, estava lá distraído na hora que estou chegando perto dos policiais, maluco, o cara já chegou, fuzil, pistola, abaixa o vidro, gritando mesmo. Meu irmão, abaixei o vidro já pedindo perdão, pedindo desculpa. Por quê? Numa blitz policial, um carro todo fechado, todo isso filmado, é risco de vida para os policiais. Podem ter vários vagabundos ali dentro com armas de fogo apontadas para os caras. Então, a gente tem que se portar com respeito, com todas as nossas autoridades governamentais. Então, eu tinha que estar com o vidro abaixado, com a luz do carro acesa, com tudo aberto, para demonstrar para o cara o que está acontecendo ali dentro. Então, assim que eu abaixei o vidro, já bicho, me perdoa, você está coberto de razão. Imagina se eu abaixo o vidro e falo, você não pode gritar comigo assim não, vira essa arma para lá. Você sabe com quem está falando? Eu sou o filho do Deus vivo. Não, já tem que tomar logo um tabefe, cara. Tem que tomar logo para ser enquadrado. Então, assim, o quinto mandamento expande, cara. A gente tem que respeitar o professor em sala de aula. Meu irmão, às vezes nem o nosso pai aguenta a gente. Aí o professor fica lá 6 horas com você dentro de sala. Agora eles se deram bem, né? Porque tem esse negócio de parte é presencial, parte é no computador. Eles devem ter orado para ter rolado essa parada de pandemia, né? Porque eles se deram bem com esse negócio, cara. A porção de pai quase cometendo araquiri dentro de casa, né? Um ano com os filhos dentro de casa, e os professores tudo rindo. Enfim, cara, você está dentro de sala de aula, quem é a autoridade sobre a tua vida? O professor. Você está na igreja, quem é a autoridade sobre a tua vida? Cara, os teus pastores, os teus presbíteros. Você está na célula, quem é a autoridade sobre a tua vida? Cara, o teu líder de célula, o teu supervisor. Amém, igreja? Amém. Nem espero, né? Pela fé eu falo amém também. Ou seja, todo dia, olha que benção, cara, todo dia a gente pode e deve viver o quinto mandamento dentro e fora da nossa casa, dentro e fora da igreja. E com isso a gente honra e adora acima de tudo o nosso Senhor Jesus.
toda vez que eu observo e que eu me esforço para viver, para aplicar um mandamento desse, a primeira pessoa que eu estou exaltando é o Senhor Jesus. E aí, com isso, se cumpre a promessa do 5º mandamento. Cara, tudo vai ser bênção na tua vida, os seus dias vão se prolongar na terra. Porque você está vivendo, se buscando a glória do Senhor. Amém? O 5º mandamento é maravilhoso. 6º mandamento, ainda tem tempo? 5 minutos? 6º mandamento, olha que versículo pequenininho. Na Bíblia está escrito não matarás, mas no hebraico, se você for ver o entendimento, o que Deus estava querendo que os israelenses, os israelitas e a gente entendesse eu não quero que você seja um assassino. Ou seja, a gente pode interpretar o 6º mandamento como não assassinarás. Porque matar, você vai ver na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que o que rola ali de matança não está no gibi. Eu ia falar não está na Bíblia, mas está na Bíblia. Né? No capítulo seguinte, Deus já manda Moisés e a galera ir lá e passar o cerol num determinado vilarejo lá. Então, assim, o não matarás não assassine, não seja um assassino. O fundamento principal desse mandamento é proibir o assassinato. Aí eu te pergunto, não parece óbvio um negócio desse? Precisava Deus fazer um mandamento óbvio? Precisava falar, eu não quero que você mate o outro não, tá bom? A gente encontra assim, você já se perguntou isso? Por que Deus confeccionou um mandamento óbvio? Ou nem pensou nisso? Nunca nem pensou nessa parada? Pessoas de qualquer época, de qualquer lugar, de qualquer cultura, com religião ou sem religião, sabe que a gente não deve assassinar o outro. Você não precisa, teoricamente, não deveria existir um mandamento falando isso, porque se você for entrevistar qualquer ser humano nesse planeta, ele sabe, nenhuma cultura ensina o outro a assassinar. Se você estiver atravessando na rua, vê uma pessoa parecida com você, vai lá e mata. Não, ninguém faz isso. Por que Deus colocou um mandamento com essa instrução? Não assassinarás. Você já se perguntou por que é errado assassinar o outro? Pior, por que é errado eu tentar me livrar de uma pessoa que eu não gosto? De repente o mundo fica até melhor. Quem me garante que se vocês eliminarem a minha vida, tirar a minha vida do mapa, o mundo não vai ficar melhor? Sem as piadas sem graças do Marcão. Você já se perguntou isso? Por que eu não posso me livrar da pessoa que eu não gosto? Botar aquele chumbinho no refresco de caju, o cara tomar e... Quem que decide se vale a pena proteger a sua vida ou exterminar a sua vida? Umas perguntas boas. Quem me garante que o mundo não ficaria melhor sem algumas pessoas? As respostas a essas perguntas vão ser totalmente diferentes dependendo do credo religioso que você tenha, ou de não ter credo nenhum religioso, sabia? Dependendo da expressão de fé que você tenha, da divindade com quem você se relaciona, você vai me dar respostas diferentes para isso daqui. Para muita gente na nossa sociedade, a vida humana é reduzida a um pragmatismo, o que é prático. Não, cara, Marcão, a gente não pode matar o outro, porque senão a vida em sociedade ia ser muito confusa, ia dar muito trabalho. Imagina, vendi um carro para o Diego, aí o guitarrista vai e mata ele, rouba a guitarra dele e eu fico sem o pagamento do meu carro. Então é melhor que ninguém se mate. Eu não estou preocupado com a vida dele, nem com a vida do outro, estou preocupado que ele não vai me pagar o carro que ele comprou. Então, assim, a nossa sociedade pensa de forma pragmática. Não pode a gente se matar, porque senão vai dar confusão. A vida em sociedade, alguém vai ficar sem pagar o boleto do condomínio, toda hora enterro, ofício fúnebre, não vai ter gente mais para cavar buraco para enterrar os outros. Então é melhor não matar ninguém, está proibido matar os outros. Mas é essa mesmo a
A questão é a praticidade, o pragmatismo. Eu só proíbo o assassinato de seres humanos dependendo daquilo que me interessa, dependendo daquilo que eu considero interessante, eu posso até ordenar o assassinato de seres humanos. Foi assim no nazismo. No nazismo, uma ideologia de raiz socialista, eliminava os idosos, não pode mais produzir, não pode mais trabalhar, está respirando por quê? Vamos dar um jeito de sumir com essa velha guarda da Portela. É deficiente físico, tem uma necessidade especial, não consegue produzir para o Estado, não consegue ser bênção para o Estado, vamos acabar, elimina, mata. Ah, ele é de uma etnia diferente, ele é de uma outra raça, ele não é ariano, mata, extermina. Vocês estão entendendo? Ocidente, estamos falando de um país ocidental, século XX. Dependendo da conveniência, o assassinar virou uma ordem, virou uma filosofia estatal de vida. No comunismo foi a mesma coisa, elimine qualquer pessoa que atrapalhe o objetivo do Estado. A gente quer ajudar os pobres estão me atrapalhando, mata eles, aí a gente já resolve 2 problemas. E o comunismo mata ser humano deliberadamente. No século XX, nenhuma ideologia assassinou mais seres humanos do que os países de regime totalitário ateu de raiz comunista. Afinal, Deus não existe para eles, para um ateu, Deus não existe. Logo, eu e você somos uma bactéria que evoluiu. Qual o valor, qual a dignidade que existe numa bactéria que evoluiu? Nenhuma, mata! Ah, mas a mãe dele vai ficar chorando, mata também para não chorar. E aí, se você for procurar na história, cidades inteiras eram devastadas, aldeias inteiras eram devastadas. Criança, mulher grávida, mata todo mundo. Afinal, é uma bactéria que evoluiu. Aí a gente dá nome, aí paga IPTU, mata. Para muitas pessoas hoje, na face da terra, a sua vida só tem valor dependendo da cor da sua pele. Hoje. A sua vida só tem valor dependendo da religião que você siga ou da não religião que você siga. Para muitos progressistas, o ser humano só é considerado humano depois que sai com vida do ventre da progenitora. Enquanto não saiu da barriga da mãe, não é ser humano, é uma coisa que está lá dentro, com o potencial de ser um ser humano, mas ainda não é um ser humano. Então a gente pode matar. Não é ser humano. Vocês estão entendendo por que Deus sabia que troço que a gente ia se transformar? Estão entendendo por que ele criou um mandamento aparentemente óbvio? Para muitos progressistas, socialistas aí, a sua vida não tem valor nenhum. Se você for de direita, branco, heteronormativo e cristão, você tem que morrer. Eu assisti um professor universitário afirmar isso publicamente, na frente de um auditório gigante lotado. Que gente com essas características tinha que ser fuzilado. Isso aqui no Brasil. Ué, onde que está o não assassinarás? Porque ele estava falando isso inspirado nos seus ídolos. Fidel, Che Guevara, fazia isso. Não concorda comigo, não tem a mesma opinião, não crê nas mesmas coisas que eu creio, você vai morrer. Não vou conversar com você, não vou ficar trocando argumentação, você vai morrer. Estão entendendo por que Deus instituiu um mandamento que aparentemente não deveria nem existir? Guardem isso, só a cosmovisão judaico-cristão concedeu ao ser humano esse senso de dignidade, de importância da vida. Na cosmovisão judaico-cristão, nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança do nosso Criador. É isso que dá dignidade à vida, é isso que dá dignidade ao ser humano. Eu não posso fazer mal ao meu irmão, não posso manifestar nenhuma violência contra ele, porque antes de eu fazer o mal a ele, eu estou fazendo mal ao Criador dele. Então, muda radicalmente quando eu tenho esse entendimento, quando eu uso essa lente para enxergar o meu semelhante, muda o valor da vida, o valor do ser humano muda radicalmente. Agora, se eu não tiver essa lente judaico-cristã, eu vou enxergar o outro sem valor nenhum. Aí eu justifico uma porção de barbaridade.
Vamos seguir. Estou empolgado, Fabrício. Não vai acabar cedo, não. Mas o que significa essa ordem de não assassinar? Deus terminantemente, aí agora grava aí, Deus terminantemente está proibindo você assassinar ou causar a morte de qualquer pessoa legalmente inocente por meio de uma ação direta ou indireta. Vou repetir, parece ter aula mesmo, aqueles professores, né? Anote aí. O que se resume esse mandamento de não assassinar? Deus está proibindo a gente de assassinar, de tirar a vida ou causar a morte de uma pessoa legalmente inocente. Seja por meio de uma ação direta, né? Peguei a guitarra aqui, quebrei na cabeça do meu irmão, ou criei um ambiente para ele tropeçar ali na rua, cair, bater com a cabeça do meu filho e morrer. Depois eu oro por você, não fica com medo não. É porque eu mais perto aqui vou usar de exemplos esdrúxulos para ninguém esquecer. Ou seja, fui numa festa, estava todo mundo lá, maneiro, derramando lá uns negócios lá, maneiro, derramei também, fiquei doidão e voltei para casa dirigindo, e aí, dirigindo, perdi os reflexos, passei por cima de uma família, matei 3 pessoas. Não, você não matou, você assassinou. Para Deus, você se transformou num assassino. Para Deus, você ultrapassou um limite que nenhum ser humano deveria ter ultrapassado na vida. Ah, mas eu não tive a intenção. Você assassinou. É isso que o 6º mandamento está falando. Com ou sem intenção, você promovendo intencionalmente ou não, tirou a vida de um inocente, de uma pessoa, você virou um assassino. Construir, e mais, você vai lá para a Bíblia, você vai ver a preocupação de Deus com esse cuidado que a gente tem que ter um com o outro. Aí a Bíblia vai mostrar, você construiu uma casa e não proveu na casa situações de segurança, ou seja, você construiu uma varanda, não botou um corrimão, um parapeito, a sua sogrinha foi lá te visitar e caiu da varanda e morreu. Você é um assassino. Para Deus você é um assassino. Você sabia que tinha que construir um parapeito, você sabia que tinha que prover segurança naquela varanda, por que você não botou uma tela, uma grade, uma placa, perigo, se afaste? Ou seja, até construir alguma coisa, fazer alguma coisa, até com uma intenção boa, estou construindo uma casa, mas aí você botou lá um janelão grandão e não botou uma tela de proteção, o seu filho cai e morre, Deus olha para você e vai falar, bicho, tu é um assassino. Ficou irritado no trânsito, teve um ataque de pelanca, pegou aquela barra de tirar pneu e bateu no cara que te deu fechada. Assassino. Então, o 6º mandamento proíbe isso. Fala para a gente que a gente não pode fazer isso, de forma alguma, que nada justifica isso. E o que o 6º mandamento não proíbe? Esse mandamento não proíbe a gente de tirar a vida de uma outra pessoa se eu estiver defendendo a integridade física da minha vida. O 6º mandamento não proíbe a autodefesa. Entrou alguém aqui essa noite e tentou fazer mal a um de vocês. Eu vou pegar o púlpito aqui, vou pegar meu computador, vou defender vocês. Se nisso que eu estiver arremessando com toda a minha força, esse negócio aqui na outra criatura que está atentando contra a integridade física de vocês, e ele vier a morte, esse sangue não vai ser jogado sobre o meu ombro. Deus não vai me enxergar como assassino. Pelo contrário, o herói. Defendi a minha integridade física e a integridade física dos meus irmãos. E tinha versículo na Bíblia para isso. Se você pegando o ladrão, entrando na sua casa à noite, você feri-lo e o ferimento for de morte, não será imputado pecado sobre você. Agora, se for de dia, se você tiver condição de gritar socorro, chamar a polícia, aí não mate o cara. Mas se você tentando defender o seu patrimônio, a sua vida, causar a morte do cara que estava invadindo a sua residência, não tem problema. É legítima defesa. O 6º mandamento não vai ser violentado. O 6º mandamento não proíbe isso. Se eu matar alguém em minha autodefesa, em minha legítima defesa, não é proibido. A autodefesa não viola o 6º mandamento. Seja exercida dentro de casa, exercida na rua, aqui na igreja, num campo de batalha, na guerra, os policiais enfrentando um confronto bélico, subindo o morro. Por exemplo, um exemplo perto aqui do que a gente viveu agora, baseado no que você ouviu até agora. A polícia, quando executou Lázaro lá, esse Lázaro que não era amigo de Jesus, esse Lázaro que fez um estrago lá, Goiânia, os policiais quebraram o 6º mandamento?
Exercício, prova, vestibular. Interpretação de texto, me responde rápido. Baseado no que vocês ouviram até agora, com o tio Marcão. Ao executarem o tal do Lázaro, a polícia quebrou ou não o sexto mandamento? Depende. Né? Depende. Se foi num confronto bélico, o infeliz está dando tiro na direção do policial, o policial dá tiro na direção dele, e o policial acaba acertando ele o ferimento de morte, não. Está a autodefesa. A Bíblia vai falar, tem que ser assim. Agora, se o cara se rendeu, perdi, aí entrou no camburão, e ao chegar ao hospital, ele já chega com 37 tiros, aí foi execução. Aí quebrou o sexto mandamento. Mas a Bíblia vai mostrar para a gente que lá em Atos e Lucas 3, os soldados romanos se convertiam. Os soldados romanos militares, oficiais, soldados, gente de alto escalão, eles se convertiam, eles tinham experiência com Jesus, se convertiam, e a conversão a Cristo não era impedimento para eles continuarem exercendo suas funções militares. Muito pelo contrário, vocês sabiam que Deus planejou já a encarnação de Cristo no momento em que o Império Romano dominava a civilização? Chamada da paz romana, porque o evangelho se espalhou com facilidade na Ásia, no Oriente e na Europa, porque o Império Romano exercia força policial. O vagabundo sabia que se tentasse fazer alguma coisa lá, a Roma ia pegar o cara e ia eliminar o cara. Então o apóstolo Paulo conseguia pegar uma oferta numa igreja, levar para outra igreja, ajudar as pessoas com mantimentos, com dinheiro, sem sofrer assalto nas ruas, porque existia a Pax Romana. Roma exercia paz na base da espada, né? Escreveu, não leu, espada, comeu, ninja. Mas a conversão a Cristo não obrigava ninguém a deixar de ser militar ou deixar de ser policial. O sexto mandamento não proíbe a pena de morte para assassinos. A ordem de Deus é bem clara, para assassinos, eles precisam ser eliminados. E essa lei é anterior ao sexto mandamento, é anterior aos 10 mandamentos. Gênesis 9, 6. Aquele que com a espada derrama o sangue de homem, com a espada o sangue dele tem que ser derramado, porque ele matou alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Então Deus ordena, é uma lei moral. Reflete o caráter dele. Qual é o problema do assassino? Ele usurpa o lugar de Deus. Quem é o doador da vida? Deus. Quem é que pode, quem tem autoridade para tirar a vida da gente? Deus. Quando eu, por motivo torpe, tiro a vida do meu semelhante, daquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus ordena, eu dei inteligência a vocês, eu dei sabedoria a vocês, eu dei condição a vocês de se estruturarem como sociedade, eu dei a vocês governantes, eliminem um assassino do meio de vocês. Que isso, Deus? Nós somos bonzinhos, somos seres humanos, a gente não faz isso com o nosso semelhante, não. O Estado não pode fazer isso, não. Então, agora vocês vão conviver com os lobos. Toda vez que a sociedade deixa um assassino vivo, ela está instituindo a pena de morte para a gente. Para a gente. Toda vez que o Estado é benevolente, é paciente, é generoso, é gracioso com o assassino, ele está condenando você à pena de morte. O Estado não é onipresente, ele não vai proteger você 24 horas. E aí, eu falei domingo, não tentarás o Senhor teu Deus. Andar do jeito que a gente anda, da forma como a gente vive, é tentar o nosso Deus. O Estado não protege a gente. Que garantia que a gente tem que sair daqui indo para as nossas casas, a gente vai estar em plena segurança? Porque Deus é misericordioso e um bando de anjo, fera, ninja, né, Mortal Kombat, protege a gente. Porque, meu irmão, porque o que a gente faz, né, o nosso entendimento de sociedade é tudo menos civilizatório. O Criador do ser humano fala para o ser humano, bicho, quando um ser humano ultrapassar a linha de humanidade e se tornar assassino, não deixa ele vivo muito tempo no meio de vocês. Ele vai fazer de novo. Pior, ele vai dar luz a outros assassinos. Pior. Quanto mais assassino fica vivo, mais assassino nasce. Não vai dar nada. Qual o problema? Eu vou para um negóciozinho, uma jaula de concreto, vão me dar comidinha, banho de sol. Aí um advogado bom vai me tirar por bom comportamento. Aí o que eu faço? Mato de novo. Não foi isso que aconteceu com Lázaro? Já passou de 4 dias, né? Esse não ressuscita mais, né?
o assassino usurpa o lugar de Deus. Então, assim, o sexto mandamento não contradiz a pena de morte. Você vai encontrar essa indicação em Gênesis 9:6 e no Novo Testamento. Tem gente que fala, Marcão, isso era lá no Antigo Testamento. Tá bom. Quem que escreveu o Antigo Testamento? Jesus, meu amiguinho. Quem que escreveu o Novo? Jesus, meu amiguinho. Quem é que mais fala de condenação eterna no Novo Testamento? Jesus, meu amiguinho. Romanos 13 diz que o Estado é o vingador de Deus. Paulo está falando para a igreja em Roma, não se preocupa com o Estado, com os governantes. Se vocês fizerem o que é certo, o Estado não vai punir vocês. Mas se vocês fizerem coisa errada, Paulo falando isso para a igreja. Se vocês fizerem coisa errada, não é à toa que o Estado porta a espada. Ele é o vingador de Deus para punir o homem mau. O que Paulo está falando ali? Se você fizer a coisa errada, o Império Romano vai matar você e eu vou falar bem feito. Caminho estreito, amiguinho. Hoje, na hora de comer hambúrguer, você conversa sobre o sexto mandamento com a galera, muito light. Qual a relevância disso para os dias de hoje? O que o sexto mandamento tem a ver ou não assassinar para a realidade de um grupo de jovens, de adolescentes? O sexto mandamento proíbe o aborto. Para Deus, o aborto é assassinato. Hediondo, abominável, cruel. Se assassinar um homem, um adulto, é algo que Deus abomina, imagina assassinar uma criança no ventre da sua mãe, no local onde ele deveria receber toda a proteção. Ser assassinado pela criatura que era para dar a própria vida para protegê-la. Foi justamente por causa da cosmovisão judaico-cristã que as crianças se tornaram valorizadas na história da humanidade. Nas culturas greco-romanas, o aborto era feito deliberadamente. E até nas nossas culturas indígenas, se uma criança nasce com algum defeito é infanticídio, enterra vivo. Dependendo da tribo, enterra vivo, joga no rio. O cristianismo, a cultura judaico-cristã, gente, não. Quando começa a vida? Na concepção. Você vai ver lá em Êxodo, capítulo 21, 22, 25. O feto, embora no ventre, já era considerado um ser humano. A vida de um ser humano tem início na concepção. Isso é um dado bíblico e científico. Um espermatozoide humano se encontrou com um óvulo humano, no que eles começam lá as diferenciações celulares, ali tem vida. Se tem vida biológica, tem vida à imagem e semelhança de Deus. Jesus veio ao mundo em forma de bebê, aleluia. Olha que barato. Olha a mensagem que ele já estava passando para a gente. O feto que mexia na barriga da Virgem Maria era o Deus encarnado, em forma de bebê. Passou por todas as fases embrionárias. Deus abomina o aborto provocado, é assassinato. O aborto intencional é algo que Deus abomina. O outro dado relevante para os dias de hoje: Deus abomina a eutanásia. O que é eutanásia? É o suicídio assistido. Hoje, em alguns países na Europa, isso já é lei, já é uma possibilidade real. Como que a gente pode fazer campanha proibindo o suicídio entre jovens e incentivando o suicídio para adultos e para os idosos? É isso que acontece hoje em alguns países na Europa, como a Holanda, um país de raiz cristã, que foi se desvirtuando. Hoje tem lei que dá à pessoa o direito de cometer suicídio. Mas não, a gente não pode confundir eutanásia com um pedido de desligar aparelho. Tá? São coisas absolutamente distintas. Uma coisa é a medicina falar para você, não tem mais o que a gente fazer, se desligar o aparelho, ele vai morrer porque está em coma, e aí a família vai e decide por desligar os aparelhos. Isso não é assassinato, não é suicídio, isso assim, não tem mais o que fazer. Eutanásia eu estou vivo, consciente, mas a medicina me apresentou uma deficiência, um quadro deficiente que eu não estou mais a fim de suportar, de administrar. Você vai ficar paraplégico o resto da sua vida. Você vai ter que conviver com essa deficiência física o resto da sua vida. A sua vida não vai ser mais como era antes. Eu não quero me submeter a isso, quero eutanásia. Pago uma injeção, vai a enfermeira na minha casa, aplica a injeção, eu bye, so long, very well, acabou. Isso é suicídio, isso é assassinato.
E isso tem relevância para os dias de hoje. Porque em muitas rodas, né, sociais já se conversa essa possibilidade. De que forma Jesus ampliou esse mandamento? Além de tudo que a gente já ouviu, como que Jesus quer que eu e você, a gente viva essa questão do não assassinar dentro da nossa realidade, dentro das nossas casas, dentro da nossa igreja? Então, a aplicação aqui para a gente caminhar para o final. Seja um defensor da vida. Amém? Honre a vida, cuide da sua saúde, pegue sol, caminhe na praia, pegue onda, pega jacaré, né, pega capivara na orelha. Viva a vida. Agradeça a Deus por cada dia de vida. Aprenda a defender a sua integridade física. Vamos conversar com o conselho para voltarem logo às aulas de jiu-jitsu, se for possível. Meninas, vocês precisam aprender, principalmente as meninas, precisam aprender autodefesa. Jiu-jitsu, Krav Maga, saber manipular bem um pedaço de pau, uma barra de ferro. Amém, para a glória do Senhor. Jamais admita que um namorado, quem quer que seja, pegue o seu braço, te sacuda, te chame de idiota, de burra. Já dá logo mata-leão, faz o cara, né? Aquele desmaiozinho gostoso que vira o botãozinho, fica babando no chão. Vocês têm que saber fazer isso. Para a glória do Senhor. Autodefesa, é bíblico, é lícito. A gente vive num mundo mau, queridos jovens, a gente vive num mundo mau. Quando você vai para a selva cheio de leão, você leva espingarda. Você não leva a rosa e um livro para dar para o leão. A gente vive num mundo mau. Jesus falou isso para a gente, deixou bem claro. No mundo tereis aflições. O mundo já dos capirotos, meu irmão. O mundo já do maligno. Então, a gente viver como se estivesse no Magic Kingdom é tolice gospel. Só que Jesus ampliou, mais do que você, né, agradecer a Deus pela vida, saber exercer sua autodefesa, além de Jesus não querer que a gente cometa ações violentas uns contra os outros, nem aborto, nem eutanásia, Jesus quer que a gente entenda que a violência emocional é o start para a quebra do 6º mandamento. Jesus quer que eu e você, que a gente perceba que a violência emocional, ou seja, tudo que é produzido no nosso coração, pode ser o start para a explosão de violência externa. A violência física se manifesta primeiro no nosso coração. A Bíblia chama essa violência emocional de ira. Ira. Lá em Mateus 5, no Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças, Jesus vai mostrar para a gente que a gente tem que fazer de tudo para ficar livre da ira. Jesus vai falar que você pode até ficar livre da justiça dos homens por nunca ter derramado sangue de gente inocente. Você nunca sujou sua mão de sangue. Mas Jesus vai falar, pode ser que você não escape da justiça de Deus, porque Deus examinou o seu coração e viu qual era o teu desejo irado contra a vida de uma outra pessoa. Jesus fala isso para os discípulos. Se você chamar o teu próximo de idiota, de raca, cara, você corre o risco de ser julgado como um assassino diante de Deus. Porque o problema todo é a nossa intenção, é o que brota no nosso coração. Eu e você, a gente tem dificuldade com a ira? Você tem dificuldade com a ira? Você consegue administrar bem os seus rompantes de ira? Você tem ataques de ira com regularidade na sua casa, aqui na igreja, na célula, na escola? Seja presencialmente ou pela internet, que hoje a gente tem ataque de ira pela internet. Tem gente dando tiro, jogando bomba no outro, dependendo do que digita lá na internet. Assim que você é contrariado, facilmente surgem os ataques de ira, os ataques de pelanca. Você grita com as pessoas à sua volta, com facilidade. Jesus vai falar, cara, cuidado com isso. Porque isso é o que transforma um ser humano num assassino. A ira, essa violência emocional, é o que faz com que o Marcão se transforme num Lázaro. A gente veio da mesma fábrica, você e eu. E o Lázaro, mesmo lugar. Aí Jesus fala, olha amigo, não assassinarás. A preocupação com isso tem que começar no coração. No Sermão das Bem-aventuranças, Jesus vai ensinar para a gente que a ira é algo tão sério, tão perigoso, que além de a gente fazer de tudo para eliminar ela do nosso coração,
a gente tem que fazer de tudo para a gente não jogar ela na vida de outra pessoa. O que você faz para não descarregar a sua ira? Você morde a língua, bate com a cabeça na parede, que aí desvia a dor, né? Está com raiva de alguma coisa, aí você dá uma topada, aí passa a doer aqui, aí você já não... É uma estratégia. O que você faz para não descarregar a sua ira na vida de uma outra pessoa? Em Jesus, o 6º mandamento, além de proibir o assassinato, ele exige que a gente busque a paz e a reconciliação uns com os outros diariamente. Diariamente. Nós fomos abençoados com o ministério da reconciliação. O que é isso? Somos embaixadores do Príncipe da Paz. É para a gente viver em paz, buscar a paz, se reconciliar uns com os outros diariamente. Com a nossa conclusão, então, do 6º mandamento, Romanos 12, versículo 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amém? Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amém? Me perdoe o atraso, me perdoe o avançar das horas. Deus seja misericordioso, proteja todos vocês de qualquer problema. Fabrício é fera em Krav Maga, eu sou fera em correr e gritar. Então, vocês podem contar com a gente. Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua vontade, obrigado pelo Senhor se revelar para a gente, expressar o Teu caráter, mostrar o Teu caráter para a gente. Senhor, ajuda a gente a viver esses mandamentos, Senhor. Ajuda a gente a viver no centro da Sua vontade, a Te adorar, a Te glorificar, Senhor, de forma prática, no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, aqui na igreja, na escola, quando a gente estiver de forma presencial, na faculdade. Senhor, ajuda a gente a controlar a nossa ira, Senhor. Ajuda a gente a ser embaixador do Príncipe da Paz. Por favor, Senhor, que sejamos conciliadores, que sejamos gente que seja reconhecida como gente de paz, Senhor. Gente que ama a paz, gente que ama a reconciliação, Pai. Por favor, usa a gente, usa esses jovens. Através dele, constitui, Senhor, relacionamentos saudáveis, ponte para que outros jovens conheçam o Senhor e se apaixonem pelo Senhor. É isso que eu te peço, Pai. Abençoa esse estudo dos 10 mandamentos, que isso gere encanto na galera do UP, que isso gere conversas, bate-papos, Senhor, discussões boas em torno da Tua palavra. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.